A paz do Senhor, irmãos. Sejam bem-vindos ao canal LDB, Leitura Diária da Bíblia. Eu sou Marcial Rocha e tenho este canal o propósito de que você, juntamente conosco, faça a leitura anual da Bíblia. E hoje, em continuidade, faremos a leitura do dia 26 de julho. Glórias a Deus, até aqui tem nos ajudado o Senhor neste propósito. Lembrando aos irmãos que não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like, seu joinha e também compartilhar os nossos vídeos para que mais pessoas sejam alcançadas e incentivadas a lerem a palavra do Senhor. Pois isto é muito bom, termos todo dia um contato com a palavra de Deus, para nossa edificação e crescimento espiritual. Amém? Lembrando também que todos os nossos vídeos já gravados desde o dia 1º de janeiro estão disponíveis aqui neste canal. Amém? Hoje, como já disse, em continuidade, faremos a leitura do dia 26 de julho, nos capítulos 15 a 20 do profeta Isaías. Amém? Glórias a Deus. Vamos à leitura. Capítulo 15, assim diz a palavra do Senhor. Oráculo acerca de Moabe, porque Ar foi destruída numa noite. Moabe está desfeita, porque Kir foi destruída numa noite. Moabe está desfeita. Subiu a filha de Dibom aos altos para chorar, por Nebo e por Medeba. Planteia Moabe, em todas as cabeças a calva, e toda a barba é rapada. Nas suas ruas cinge-se de saco. Nos seus terraços e nas suas praças todos andam planteando e choram abundantemente. Assim Esbom como Eleale andam gritando. Até Jaaz se ouve a sua voz. Por isso os armados de Moabe clamam. Estremece-lhes a alma. O meu coração clama por causa de Moabe. Fogem os seus nobres para Zoar, qual uma novilha de 3 anos. Pois vão chorando pela encosta de Luite, no caminho de Oronaim, levantam um grito de destruição. As águas de Nini são desoladas, secou-se a relva, definhou a erva verde, e não há verdura alguma. Pelo que a abundância que ajuntaram e o que guardaram para além do ribeiro dos salgueiros o levam, pois o pranto já rodeou os limites de Moabe. Até Eglaim chegou a seu clamor, e ainda até Beer-Elim o seu rugido. Pois as águas de Dimon estão cheias de sangue, pelo que ainda acrescentarei mais a Dibom. Um leão contra aqueles que escaparem de Moabe, e contra o restante que ficou na terra. Agora capítulo 16. Enviaram cordeiros ao governador da terra, desde Selá, pelo deserto, até o monte da filha de Sião. Pois como pássaro que vagueiam, como ninhada dispersa, assim são as filhas de Moabe, junto aos vales de Arnon. Dá conselhos, executa juízo, põe a tua sombra como a noite ao pino do meio-dia. Esconde os desterrados, e não traiais o fugitivo. Habite entre vós os desterrados de Moabe, serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor. Quando o homem violento tiver fim e a destruição tiver cessado, havendo os opressores desaparecido de sobre a terra. Então, um trono será estabelecido em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e que procure a justiça e se apresse a praticar a retidão. Ouvimos a soberba de Moabe, e soberbíssima da sua arrogância, da sua soberba e da sua insolência, de nada valem as suas jactâncias. Portanto Moabe prantearão todos por Moabe, pelos bolos de passas de Kir Aresete suspirareis, inteiramente desanimados, porque os campos de Esbom enfraqueceram, e a vinha de Sibma, os senhores das nações derrubaram os seus ramos, que chegaram a Jazer,
e penetraram no deserto. Os seus rebentos se estenderam e passaram além do mar. Pelo que prantearei com o pranto de Jazer, a vinha de Sibma, regar-te-ei com lágrima, com as minhas lágrimas. Ó Esbom e Eleale, porque sobre os teus frutos de verão e sobre a tua sega caiu o grito da batalha? A alegria e o regozijo são tirados do fértil campo, e nas vinhas não se canta, nem há júbilo algum. Já não se pisam as uvas nos lagares. Eu fiz cessar os gritos da vindima. Pelo que a minha alma lamenta por Moabe como harpa, e o meu íntimo por Quireres. E será que quando Moabe se apresentar, quando se cansar nos altos e entrar no seu santuário a orar, nada alcançará? Esta é a palavra que o Senhor falou no passado acerca de Moabe. Mas agora diz o Senhor, dentro de 3 anos, tais como os anos do jornaleiro, será envelhecida a glória de Moabe, juntamente com toda a sua grande multidão, e os que lhe restarem serão poucos e débeis. Agora capítulo 17. Oráculo acerca de Damasco. Eis que Damasco será tirada, para não mais ser cidade, e se tornará um montão de ruínas. As cidades de Aroer serão abandonadas. Hão de ser para os rebanhos, que se deitarão sem haver quem os espante. E a fortaleza de Efraim cessará, como também o reino de Damasco e o resto da Síria. Serão como a glória dos filhos de Israel, diz o Senhor dos Exércitos. E será diminuída naquele dia a glória de Jacó, e a gordura da sua carne desaparecerá. E será como o segador que colhe o trigo, e que com o seu braço cega as espigas. Sim, será como quando alguém colhe espigas no vale de Refaim. Mas ainda ficarão neles alguns rabiscos, como no sacudir da oliveira, 2 ou 3 azeitonas na mais alta ponta dos ramos, e 4 ou 5 nos ramos mais exteriores de uma árvore frutífera, diz o Senhor, Deus de Israel. Naquele dia atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para os que fizerem seus dedos, para os azerins e para os altares de incenso. Naquele dia, suas cidades fortificadas serão como os lugares abandonados no bosque, ou sobre o cume das montanhas, os quais foram abandonados antes os filhos de Israel, e haverá assolação. Porquanto te esqueceste do Deus da tua salvação, e não te lembraste da rocha da tua fortaleza. Por isso, ainda que faças plantações deleitosas e ponhas nelas sarmentos de uma vide estranha, e as faças crescer no dia em que as plantares, e florescer na manhã desse dia, a colheita voará no dia da tribulação e das dores insofríveis. Ai do bramido de muitos povos que bramam como o bramido dos mares, e do rugido das nações que rugem como o rugido de impetuosas águas. Rugem as nações como rugem as muitas águas, mas Deus as repreenderá, e elas fugirão para longe, e serão afugentadas como a como a pragana dos montes diante do vento, e como a poeira de um redemoinho diante do tufão. Ao anoitecer, eis o terror. Antes que amanheça, eles já não existem. Esse é o quinhão daqueles que nos despojam, e a sorte daqueles que nos saqueiam. Agora capítulo 18. Ai da terra de roçar das asas, que está além dos rios da Etiópia, que envia embaixadores por mar em navios de junco sobre as águas, dizendo, ide, mensageiros velozes, a um povo de alta estatura, e desluzidia, a um povo terrível desde o seu princípio, a uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Vede todos vós, habitantes do mundo, e vós, os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira dos montes, eu vi, quando se trocar a trombeta. Pois assim me disse o Senhor, estarei quieto, olhando desde a minha morada, como o ardor do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho do calor da cega. Pois antes da cega
quando acaba a flor e o gomo se torna uva, prestes a amadurecer, ele cortará com foices os sarmentos e tirará os ramos e os lançará fora. Serão deixados juntos para as aves dos montes e os animais da terra. Sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra invernarão sobre eles. Naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, da parte de um povo alto e de tez luzidia, e de um povo terrível desde o seu princípio, uma nação forte e vitoriosa, cuja terra os rios dividem. Um presente, sim, será levado ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao Monte Sião. Agora capítulo 19. Profecia acerca do Egito. Eis que o Senhor vem cavalgando numa nuvem ligeira e entra no Egito. E os ídolos do Egito estremecerão diante dele, e o coração dos egípcios se derreterá dentro de si. Incitarei egípcios contra egípcios, e cada um pelejará contra o seu irmão, e cada um contra o seu próximo, cidade contra cidade, reino contra reino. E o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles. Eu destruirei o seu conselho, e eles consultarão os seus ídolos, encantadores, e necromantes e feiticeiros, pelo que entreguei os egípcios nas mãos de um senhor duro, e um rei rigoroso os dominará, diz o Senhor Deus dos exércitos. As águas do Nilo minguarão, e o rio se esgotará e secará. Também os rios exalarão um fedor, diminuirão e secarão os canais do Egito. As canas e os jumentos murcharão. Os prados junto ao Nilo, ao longo das suas margens, sim, tudo que foi semeado junto dele secará, será arrancado e deixará de existir. E os pescadores gemerão e lamentarão todos os que lançam anzol ao Nilo, e desfalecerão os que estendem redes sobre as águas. Envergonhar-se-ão os que trabalham em linho fino, e os que tecem pano branco. E os que são as colunas do Egito serão esmagados, e todos os que trabalham por salário serão entristecidos. Na verdade, estultos são os príncipes de Zoan. O conselho dos mais sábios conselheiros de Faraó se embruteceu. Como, pois, a Faraó direis: sou filho de sábio, filho de reis antigos? Onde estão agora os teus sábios? Anunciem-te agora e te façam saber o que o Senhor dos Exércitos determinou contra o Egito. Estultos tornaram-se os príncipes de Zoan. Enganados estão os príncipes de Mênfis. Fizeram errar o Egito, os que são a pedra de esquina das suas tribos. O Senhor derramou no meio deles um espírito de confusão, e eles fizeram errar o Egito em todas as suas obras, como bêbado vai cambaleando no seu vômito. E não haverá para o Egito coisa alguma que possa fazer cabeça ou cauda, ramo ou junco. Naquele dia os egípcios serão como mulheres, e tremerão e temerão por vibrar o Senhor dos Exércitos a sua mão contra eles. E a terra de Judá será um espanto para o Egito. Todo aquele a quem isso se anunciar se assombrará, por causa do propósito que o Senhor dos Exércitos determinou contra eles. Naquele dia haverá 5 cidades na terra do Egito que falem a língua de Canaã e façam juramento ao Senhor dos Exércitos. Uma dessas se chamará Cidade de Destruição. Naquele dia haverá um altar dedicado ao Senhor no meio da terra do Egito, e uma coluna se erigirá ao Senhor na sua fronteira, e servirá isso de sinal e de testemunho ao Senhor dos Exércitos na terra do Egito, quando clamarem ao Senhor por causa dos opressores. Ele lhes enviará um Salvador que os defenderá e os livrará. E o Senhor se dará a conhecer o Egito, e os egípcios conhecerão ao Senhor naquele dia, e o adorarão com sacrifícios e ofertas, e farão votos ao Senhor, e os cumprirão. E ferirá o Senhor aos egípcios, ferir-los-ás, mas também os curará. E eles se voltarão para o Senhor, que ouvirá as súplicas deles e os curará. Naquele dia haverá estrada do Egito até a Síria, e os assírios virão ao Egito, e os egípcios irão à Assíria, e os egípcios adorarão com os assírios.
Naquele dia Israel será o terceiro com os egípcios e os assírios, uma bênção no meio da terra. Porquanto o Senhor dos exércitos os tem abençoado, dizendo: Bem-aventurado seja o Egito, meu povo, e a Síria, obra de minhas mãos, Israel, minha herança. Agora capítulo 20. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, veio a Asdod e guerreou contra Asdod e a tomou, falou o Senhor naquele tempo, por intermédio de Isaías, filho de Amós, dizendo: Vai, solta o cilício dos teus lombos e descalça o sapato dos teus pés. E assim o fez, andando nu e descalço. Então disse o Senhor: Assim como meu servo Isaías andou 3 anos nu e descalço, por sinal e portento contra o Egito e contra a Etiópia, assim o rei da Síria levará em cativeiro os presos do Egito e os exilados da Etiópia, tanto moços como velhos, nus e descalços, e com as nádegas descobertas para a vergonha do Egito, e assombrar-se-ão e envergonhar-se-ão por causa da Etiópia, sua esperança, e do Egito sua glória. Então os moradores desta região litorânea dirão naquele dia: Vede que tal é a nossa esperança, aquele que buscamos por socorro para nos livrarmos do rei da Síria. Como, pois, escaparemos nós? Amém, irmãos? Aqui finalizamos a leitura do dia 26 de julho, dos capítulos 15 ao capítulo 20 do livro do profeta Isaías. Que Deus abençoe a todos, continue conosco, até o próximo vídeo, irmãos.